dia. Eu estou lisonjeado de ter sido convidado para esse seminário. Eu tenho, já há alguns anos, grande interesse pelo que se produz aqui na indústria do livro. Eu queria dizer que aqui em cima está bem mais frio do que aí embaixo. Pediram-me que fizesse uma brevíssima apresentação a meu respeito. A minha história é uma história que não tem muita importância. Eu sou publicitário, ninguém é perfeito. Eu trabalhei em propaganda durante 30 anos e sou casado há 45 anos com uma mulher fascinante, é uma filósofa. A minha mulher, a Beatrice, ela estudou Merleau-Ponty, fenomenologia da linguagem. Eu demorei 30 anos para descobrir o que é uma filósofa. Uma filósofa é uma pergunta que geralmente não tem respostas. Eu sou pai de filha única, minha filha é neuropsiquiatra, é o diagnóstico mais bonito da medicina, não cura nada, mas é um diagnóstico lindo. Então, eu tenho parte do meu futuro garantido, porque ela é diretora de um hospital psiquiátrico. E eu tenho uma neta linda, que é uma francesa, que foi agora para a Europa para estudar literatura. Isso explica um pouco a minha história. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, e a Nuvem de Livros é uma forma que eu encontrei tardia de me redimir de todas as cagadas que eu fiz como publicitário. A Nuvem de Livros ela foi concebida há cerca de 6 anos. Ela é fruto de um grupo sediado no Rio de Janeiro. Eu, quando vou a São Paulo, tenho uma dificuldade enorme de provar que nós, no Rio, somos capazes de fazer alguma coisa que tenha pertinência, que tenha excelência, mas, aos poucos, eu tenho vencido essa barreira e essa indiferença. Nós fizemos isso com o dinheiro mais caro do mundo, que é o dinheiro que sai do bolso da gente. Não tem venture capital, não tem linha de financiamento do FINEP, do BNDES. A Nuvem nos custou muito dinheiro. E ela, diferentemente do que está sendo tratado aqui, ou do que foi tratado há pouco, ela não é uma livraria, ela é uma biblioteca de referência, ela não é um depositário de livros, longe disso, bem distante disso, porque ela é fruto de uma profunda e responsável reflexão que nós fizemos sobre uma sociedade em transformação, que é a sociedade que nós vivemos, que apresenta uma série de indicadores estarrecedores em termos de índice médio de leitura e de disponibilização, né, de elementos que fomentem e propiciem a leitura. Eu me lembro que, nas minhas primeiras conversas com o mercado editor, né, eu exercitei algumas prerrogativas de efetividade, porque eu tenho o privilégio de conhecer alguns editores combativos, competentes, respeitados, reputados, e eu procurei um deles, que é o Roberto Feite, da Objetiva, hoje de Santillana. O Roberto é casado com a Ana Bruxel Visco, que trabalhou comigo 15 anos, e eu fui pivô desse encontro, porque eu contratei o Roberto para uma determinada finalidade, quando eu dirigia uma agência de propaganda no Rio de Janeiro, e a Ana foi executiva designada para atendê-lo, e daí surgiu uma grande paixão que perdura, né, e que permitiu que eles se casassem há cerca de 15 anos. Quando nós tínhamos assim, um esboço, né, do que seria a Nuvem de Livros, eu fui procurar o Roberto, porque me preocupava muito uma primeira percepção que nós construímos e que nos remetia para um plano de absoluta reatividade em relação ao livro digital, apesar da inexorabilidade do livro digital. Os editores tinham consciência de que essa era uma realidade crescente em alguns países da Europa, sobretudo nos Estados Unidos, tinham internalizado a decisão de dar um passo determinado em direção ao livro digital, mas refreavam o ânimo e criavam alguns obstáculos para que isso pudesse se concretizar. E eu, então, havia identificado possíveis razões ou possíveis motivos que justificassem esse tipo de comportamento e expus isso ao Roberto. A sensação que nós tivemos nesse momento, há 5 anos, foi de que havia se horizontalizado no imaginário coletivo do editor um receio que depois nós percebemos que era monumentalmente justificado em relação ao livro digital, porque todos ainda padeciam de uma espécie de síndrome do iTunes, né? Todo mundo tinha assistido o que aconteceu com a indústria fonográfica, com o advento do iTunes, que se transformou em terra arrasada. Então, havia se disseminado
no imaginário coletivo dos editores um medo, um receio muito grande de que, se essa decisão não fosse tomada de uma maneira muito refletiva, muito pensada, muito responsável, muito consequente, talvez pudesse ocorrer no mercado do livro o que aconteceu com a indústria fonográfica. Havia, então, uma barreira que nos parecia intransponível a ser vencida. A segunda questão de ordem era a questão do modelo de negócios. Vocês estão, muito mais do que eu, familiarizados com a relevância e a importância da Feira de Frankfurt, que é uma feira essencialmente comercial, uma feira enorme, uma mega feira. Para você manter contato com um agente literário, um grande agente literário, você precisa de ter negociações prévias que demandam um ano, meses e meses a fim. E, na antepenúltima Feira de Frankfurt, um grande agente literário é quem tem debaixo do seu guarda-chuva autores como o Philip Roth, como o Ian McKibben, como autores consagrados. Ele, percebendo uma inquietação da plateia em relação a uma eventual disponibilização ou uma decisão dele, de permitir que os seus autores disponibilizassem os seus conteúdos nessas novas soluções digitais, ele disse que sim, afirmativamente, mas complementou afirmando que, acreditando que, nesse movimento, a cadeia tradicional do livro estaria sendo quebrada, ele gostaria de que os seus autores estivessem, nesses ambientes, uma remuneração em torno de 50%. E isso preocupou enormemente os editores, porque isso não tem nenhuma conexão com a realidade. O markup, a margem de contribuição de um livro para vocês, livreiros, ela vem sendo agredida ano a ano, e para que aqueles que não estão muito familiarizados com isso, eu não estava há alguns anos, por um preço médio de capa de R$ 25,00, o editor, no final da cadeia, fica, por livro, com algo em torno de R$ 3,00. 50% tradicionalmente fica com o livreiro, e com o restante ele tem que pagar o autor, o projeto gráfico, a edição, um capista, uma ação de publicity, de relações públicas, ele tem que imprimir, ele tem que armazenar e ele tem que distribuir. Nós temos uma das editoras, que é a Palas. A Palas é uma editora muito interessante. A Cristina Vart foi a presidente da Libre, da Liga das Editoras Brasileiras, que hoje é presidida pelo Haroldo, que estará com vocês hoje à tarde, e que é um grande parceiro nosso. A Cristina trabalha num segmento ligado à africanidade. Então, o Alberto Costa Silva, que acabou de receber o Prêmio Camões, que é o mais importante prêmio de literatura de língua portuguesa, é um dos autores da Palas, e ela me ligou um dia, no comecinho da nuvem, há cerca de uns 3 anos, quando ela se materializou, de fato, em tom de indisfarçável contentamento, me dizendo que um livro que ela ia lançar, de um autor extraordinariamente competente, premiado, festejado, havia conseguido uma matéria de capa no caderno Prosa e Verso do Globo. E ela estava extasiada, contente com isso, e uma semana depois ela me ligou para dizer que uma grande rede de livrarias tinha efetivado a compra daquela obra e havia comprado 2 livros. Então, isso é dramático, e é esse ambiente que, basicamente, a gente vive. Havia uma terceira questão de ordem, que era a questão da tecnologia. As editoras, algumas, ainda têm arquivos em fotolito, em Word, em Quark, numa versão desatualizada, e, mais costumeiramente, mais correntemente, em PDF. E aí começa a se falar em PUB3, em InDesign, em sistemas operacionais Android, iOS, e a questão que se colocou foi, com esse markup contingenciado, com essa margem de contribuição limitada, eu ainda vou ter que internalizar a tecnologia, eu vou ter que terceirizar a tecnologia, quanto é que vai me custar isso? Essas eram 3 questões que nós tínhamos que forçosamente responder se quiséssemos estabelecer uma relação minimamente e reciprocamente respeitosa com os editores a quem nós queríamos convencer desse projeto, que era um projeto absolutamente inovador. Nós perdemos muito tempo pesquisando em todo o mundo, alguma ideia assemelhada à nossa, e não havia um benchmark, não havia um case, não havia algo parecido que pudesse nos orientar. E isso implicou numa quantidade enorme de erros que nós cometemos na formulação e no desenho arquitetural da nuvem de livros. Os indicadores brasileiros em relação à leitura, eles são apavorantes. Para vocês terem uma ideia, há no Brasil hoje 200.000 escolas públicas e privadas,
destas, 65% não tem uma biblioteca. Há uma lei que foi promulgada nos estertores do segundo mandato do presidente Lula, que determina que, em 2020, daqui a 6 anos, forçosamente, todas as escolas públicas ou privadas terão que ter uma biblioteca na relação mínima, obrigatória, de um livro por aluno. Isso quer dizer, num país que não cumpre leis, se eventualmente essa lei for cumprida, daqui a 6 anos, uma escola pública, numa região de exclusão social, na periferia de uma grande metrópole como São Paulo, se tiver 1.472 alunos matriculados, terá que ter uma biblioteca com 1.472 livros. Quando essa lei foi promulgada, importantes segmentos da sociedade civil brasileira a aplaudiram, não se dando conta do quanto ela é famigerada e maltrapilha. Porque, daqui a 6 anos, se a lei for cumprida e se essa biblioteca for montada, o que, do ponto de vista da concretude, é impossível, porque não há bibliotecários formados ou em processo de formação que possam atender essa demanda, um professor vai chegar em sala de aula e vai dizer o seguinte: Semana do Índio, questão indigenista, 13% da área física do país pertence a reservas indígenas legítimas, Belo Monte já é uma realidade. Eu queria discutir essa questão sobre um outro olhar, e eu queria que vocês, como um aquecimento, como um armap, lessem uma obra que me parece referencial, emblemática, que é o Quarupi, do Antônio Calado. Se tiver um livro nessa biblioteca, 28 alunos que compõem essa turma vão ficar esperando para que aquele primeiro aluno, que for mais rápido, né, acabe de ler aquela obra, para que esse processo, então, se realize. Isso é absolutamente falacioso, isso não vai acontecer, né? E a gente vive uma outra realidade complicadíssima. Mudou a geografia do dinheiro no Brasil, né? Há hoje uma nova classe média, constituída por cerca de 50 milhões, 55 milhões, 52 milhões, 60 milhões, isso varia um pouco para sul, para norte, para leste, para oeste, que saíram da idade paleolítica nos últimos 15 anos, deram um passo determinado, né, para a idade contemporânea, cumpriram o rito de iniciação à sociedade de consumo, e hoje querem, de forma obstinada, quase que patológica, dar aos seus filhos aquilo que a sociedade não lhes deu, que é acesso ao conhecimento. Essa é uma obstinação desse novo grupo social, que não está sendo minimamente atendida, sobretudo porque, lamentavelmente, né, as livrarias, apesar dos seus esforços, né, e eu me encantei com o case da sua rede, né, quer dizer, cada vez que o mundo se globaliza, a aldeia ganha mais importância, o que você faz é altamente meritório, mas as livrarias, lamentavelmente, ainda atendem uma demanda da elite brasileira, né, dessa elite que tem rigor, que tem seletividade, que tem hábitos mais refinados de leitura, e nós temos que levar o livro para esse contingente de brasileiros, né, porque existe um passivo social que a gente tem que responder. E essa é uma ação que depende de um esforço como aquele que, timidamente, nós estamos querendo desenvolver. Os equívocos que nós cometemos foram inúmeros. O primeiro deles, para responder à questão da vulnerabilidade ou da eventual vulnerabilidade do livro nesses suportes digitais, era de você protegê-lo, de você multicapsular o livro num ambiente como esse, de forma que nós impedíssemos a pirataria ou impedíssemos o download. Nós tínhamos que dar ao mercado uma garantia cartorial de que, no nosso ambiente, isso não aconteceria. E os nossos primeiros interlocutores, editores multinacionais, nos disseram que nós deveríamos contratar uma plataforma global, que seria o Adobe, para que nós pudéssemos dar às casas matrizes dessas editoras a garantia de que, no nosso ambiente, os conteúdos estariam preservados, né? Nós demoramos 7 dias para quebrar o Adobe, ele se mostrou muito frágil, né? E talvez a gente não precisasse ter pedido 7 dias, porque quem fizer um acesso ao Google para Adobe vai perceber que as primeiras indicações são passo a passo para quebrar o Adobe, ou 6 passos para quebrar o Adobe. Nós perdemos 7 dias porque não fizemos a pesquisa na internet. Isso me lembra um pouco aquela história, né, do aluno de química que virou para a avó e falou assim: "Vó, você viu aquela caixinha de remédio que eu tenho, que é igualzinha à sua, só que na minha está escrito LSD?" Ela falou assim: "Dane-se a caixinha, você viu o dragão que está na cozinha?" Quer dizer, esses equívocos, né, eles nos envolveram e nós tivemos que responder a isso. Bom, depois que nós domamos essa tecnologia, né, nós, então, fomos ao mercado e auscultamos o mercado de forma responsável. O modelo de negócio da nuvem não é casuístico. Ele é fruto de
uma observação humilde que nós fizemos, ouvindo o mercado. Olha, nós queremos propagar essa ideia, nós queremos difundi-la num país de dimensão continental. Como fazer isso? Se isso depender de nós, né, tem uma expressão chula, nós vamos estar dando um peido de grilo, ninguém vai nos ouvir. Né? Num país desse tamanho, nós precisamos de um canal de distribuição que possa, de fato, de maneira agressiva, contundente, propagar a ideia de uma biblioteca de referência. Isso explica um pouco a associação que nós temos com a Telefônica. A Telefônica, hoje, apresenta a Nuvem de Livros em uma outra plataforma nossa, chamada Nuvem do Jornaleiro, que é a primeira banca de jornais e revistas digital do país. Nós somos pioneiros, inclusive, em relação à IBA da Editora Abril, que agora descontinuou a sua linha de livros e vai se fixar só no modelo de jornais e revistas. E nós temos hoje, na base da Vivo, pasmem, 1.500.000 subscritores da Nuvem de Livros, que pagam, toda semana, R$ 3,49 para poder acessar a nossa biblioteca. Então, esse modelo de negócio, ele é um modelo que respeita o trabalho do editor, e nós somos a única plataforma digital, configuradamente, uma biblioteca digital, que remunera os editores pelo conteúdo, seja ele ou não acessado. Há soluções assemelhadas que estão sendo lançadas, que têm uma proposta diferente, de só remunerar o editor se o conteúdo for acessado. Nós achamos que isso se posiciona no limite da moralidade, ou isso nos parece, digamos assim, imoral. É como se eu me credenciasse para um rito licitatório qualquer, me valendo de credenciais alheias, né? Eu ganho um certame, mas só vou remunerar o autor se aquele conteúdo for acessado. Isso não funciona. Você tem obras extraordinárias, de alguns gêneros amaldiçoados, como poesia, por exemplo. Eu tenho um amigo que é um grande poeta, que o pai dele, que já é um homem muito idoso, mas muito culto, sempre vira para ele e fala assim: meu filho, você podia produzir uma coisa mais séria, você tem talento, você fica fazendo poesia e tal. Quer dizer, a poesia ainda tem esse estigma e tal. Mas, digamos que você tenha lá uma obra genial. Né? Nós temos, por exemplo, a obra do maior poeta mexicano na nuvem, que é o Eduardo Lizalde, que é um autor extraordinário e que é publicado no Brasil pela Alameda, pelo Haroldo e pela sua mulher, a Joana. Pouca gente vai ter acesso a isso, sobretudo essas pessoas com quem nós estamos falando, que não têm hábito de leitura. A nuvem se posiciona também na contramão da lógica, na medida em que ela rompe uma ideia corrente, né, que alguns intelectuais tentam propagar, de que o processo de iniciação à leitura é tão importante, é tão relevante, é tão necessário, que você pode começar a ler até coisa ruim. Né? Nós nos opomos um pouco a isso. Nós achamos que uma biblioteca como a nossa, ela tem que ter forçosamente os clássicos da língua portuguesa, produzidos em Portugal, nas colônias no Brasil, os clássicos da literatura mundial, ela tem que ter os contemporâneos brasileiros, os novos e os novíssimos. E isso a nuvem tem, porque nós nos curvamos aos curadores. A Nuvem de Livros hoje tem 3 curadores. O curador de literatura é um renomadíssimo autor brasileiro, o Antônio Torres, dono de uma obra vasta. O Torres acaba de assumir a cadeira da academia que pertencia ao Luiz Paulo Horta. O Torres, por merecimento, ganhou o prêmio Machado de Assis da própria academia, foi prêmio Jabuti, recebeu a comenda de honra às letras do governo francês, é traduzido em 17 idiomas, e é ele que, com a sua equipe, exercitam diariamente rigor e seletividade para saber o que vai entrar na nuvem de livros e se o conteúdo tem ou não relevância. Não é qualquer coisa que entra na nuvem. Por exemplo, na contramão de uma lógica que começa a predominar, nós nos opomos ao chamado self-publishing. Não há nenhuma obra de self-publishing na nuvem de livros, porque nós acreditamos que cabe ao editor o papel fundamental na construção de uma obra literária. E o livro sem editor é talvez um exercício de onanismo. Então, isso não cabe na nuvem de livros. Nós não temos. Somos criticados duramente por isso, mas é algo do qual a gente não abre mão. Né? Dizem, né, as más línguas, e elas habitam a academia, que um dia uma repórter perguntou para a Raquel de Queiroz se ela tinha lido o último livro do Paulo Coelho. Ela falou: não li e odiei. Né? Quer dizer, essa é uma prática, não necessariamente envolvendo esse autor, que a gente procura desenvolver de forma muito rigorosa, não negociável, na nuvem de livros. O segundo curador da nuvem também é um acadêmico, é o Arnaldo Nisquier, que presidiu a Academia Brasileira de Letras. A academia tem 40
membros. Eles brincam dizendo que são 39 em uma vaga, porque tem sempre alguém morrendo, né? E nós temos 5% de share da academia. São 40, nós temos 2 deles, né? O Arnaldo é um educador, foi 4 vezes secretário de Estado de Educação e de Cultura em governos diferentes no Rio, é um homem que tem uma obra vasta, e ele é o curador dos conteúdos de formação profissional que estão na nuvem de livros. E há ainda uma pensadora, uma ativista, uma mulher interessantíssima, que é a Viviane Mosé, que é uma psicanalista, né, autora, e que é a nossa curadora de educação. Portanto, cabe a esses indivíduos, absolutamente insuspeitos, o trabalho de identificar, através de um trabalho de garimpo, né, nos ajudar a contactar os editores, sensibilizá-los e trazê-los para compor o acervo da nuvem de livros, que hoje reúne 13.000 obras. A nuvem tem, portanto, uma leve textura ideológica, contrariamente às chamadas livrarias digitais, né, que, na nossa opinião, se valem do livro como uma isca para criar um grande banco de dados para vender barraca de camping, TV de plasma, geladeira, fogões e coisas afins, né? Quer dizer, não há uma relação que me pareça minimamente respeitosa com o editor, e a maior evidência disso é esse imbróglio que a Amazon protagoniza hoje com a Hachette, né? Que me parece absolutamente desnecessário. E essa plataforma que a Amazon lançou agora, que é o Kindle Unlimited, né, tem 38% de self-publishing, tem domínio público, né, tirado de portais como Gutenberg, que não são confiáveis, lamentavelmente, porque há uma participação que muitas vezes altera o conteúdo, e não tem as 5 grandes editoras. Então, busca-se hoje de tudo. A Amazon já tentou uma abordagem em cima da nuvem, nos propondo uma participação que nós vetamos, né? Tomara que a gente não se arrependa disso, mas a gente não quer fazer isso. E a nuvem, hoje, ela começa a se internacionalizar, por entender que os países lusófonos e os países de língua hispânica têm características, né, muito parecidas com as nossas, sobretudo em termos de deficiência, né, de disponibilização de conteúdo responsável e consequente. Nós estamos indo agora para o Peru, nos filiamos a um grupo de mídia chamado Grupo La República. O La República é o principal jornal de tradição, análise política do país, quase que foi liquidado no regime Fujimori por motivos óbvios, mas se manteve e se associou ao nosso grupo. Estamos lançando com a Mericel no México e vamos lançar com a Orange, que é uma grande telecom francesa, na Espanha, em setembro. Portanto, a gente está caminhando para o mundo, né, repito, com recursos nossos, acreditando que a gente pode dar uma boa contribuição nesse sentido. Quem consome a nuvem hoje? Escolas, sistemas públicos que se deixaram sensibilizar pela nuvem e que aderiram aos livros, e nós já impactamos com isso 3 prefeituras de importantes municípios que entendem a nuvem como uma efetiva ferramenta pedagógica para uso em sala de aula. Mas isso não se dá como os governos estão pretendendo. Os governos brasileiros, sobretudo os governos regionais, num pretenso exercício de modernidade, estão comprando tablets e dando tablets para os alunos. Na verdade, estão dando tijolos, porque aquilo não serve para nada. Eu fui a Paulínia outro dia visitar o município e eu fiquei muito surpreso, né? Eu fiquei negativamente surpreso ao visitar a Biblioteca Pública de Paulínia, que é uma solução arquitetônica espetacular, é um projeto de um discípulo do Niemeyer. Lá ela abriga 87 terminais, excepcionalmente bem configurados em termos de solução tecnológica, absolutamente contemporâneo, que fechou as suas portas porque a população do entorno dessa biblioteca usava esse espaço para baixar conteúdo pornográfico e pagar a conta pela internet. Não é isso que a gente quer fazer. Nós temos um braço social chamado Instituto de Educação, que foi criado há cerca de 6 anos, por estímulo da Fundação Roberto Marinho, para implementar o método pedagógico da Fundação, que se baseia na obra do Paulo Freire, em alguns municípios onde ela não podia atuar. Esse instituto, que é uma organização não governamental, acabou desenvolvendo um spin-off, tem vida própria, hoje desenvolve outras práticas pedagógicas em cerca de vários 20 municípios brasileiros, impactando cerca de 150 mil alunos, e são eles que fazem a capacitação dos professores que vão usar a nuvem de livros. É professor falando com o professor.
a gente tentando vencer a pauta, né, dos professores, que lamentavelmente não é essa. Há uma pauta hoje prioritária, que é a questão da remuneração do professor, mas vencida, né, um primeiro movimento de reatividade, a gente identifica as lideranças emergenciais, procura envolvê-los, engajá-los no esforço, fazer com que eles entendam e disseminem ideias que a nuvem pode ser uma ferramenta pedagógica que vá auxiliá-los em sala de aula, e nós estamos quebrando essa resistência. Se você for assinante do Portal Terra, você também pode ter acesso à nuvem, e a nuvem chega agora, no final do mês de agosto, a 2 milhões de usuários, né? Isso é muito maior do que os indicadores de Netflix e outros indicadores que a mídia brasileira acaba se deixando colonizar e propaga assim com grande ênfase, né? Eu, em paralelo a esse monólogo, né, eu vou passar alguns slides que vão ajudá-los a entender um pouco quais foram as reflexões que nos nortearam em relação à Constituição, ao desenvolvimento dessa biblioteca. O Brasil, hoje, para vocês terem uma ideia, tem alguma coisa como 270 milhões de telefones celulares em operação. Tem mais telefone em funcionamento do que habitante. Nós somos uma das mais importantes plantas mundiais de telefonia celular. O Brasil tem 82% do seu modelo de telefonia móvel pré-pago. A bilhetagem média de R$ 18, R$ 19 por mês, onde as pessoas compram gadgets, né? Nós estamos também tentando quebrar um paradigma de despertar interesse nesses indivíduos que não têm um interesse formal por livro e que, estereotipadamente, se enquadram naquele segmento que foi mencionado aqui, daquele indivíduo, homem ou mulher, jovem talvez, que chega numa livraria dizendo: meu pai quer que eu leia, mas eu não sei o que eu vou ler. Tal, né? Nós temos que propor a esse indivíduo trocar horóscopo, conteúdo pornográfico, sexual, follow-up do Campeonato Brasileiro de Futebol, pílulas da Bíblia narradas pelo Cid Moreira, tal, por literatura de qualidade. E essa é uma peleja permanente que nós temos. E, na nossa parceria com a Telefônica, nós conseguimos estabelecer um relacionamento que é um relacionamento muito produtivo. O que aconteceu com telefonia celular no Brasil? Virou commodity, né? Quer dizer, o seu device, o seu, o meu, eles permitem, né, as mesmas soluções. Nós conseguimos hoje filmar com um smartphone, fotografar, acessar a internet, eventualmente fazer alguma pesquisa, tal. O Brasil é um mercado importantíssimo de telefonia móvel. Cada share de mercado vale milhões e milhões e milhões de euros. A disputa é muito ferrenha. Quem lidera o mercado, que é a Telefônica, com uma base de 70 milhões de assinantes, tem 28% de share. Quem vem em segundo tem 24,3%. E eles, para buscar a diferença, eles se deram conta de que tinham que disponibilizar elementos extrínsecos ao device. Então, começaram a colocar conteúdo. Olha, o meu tem isso, tem aquilo, tal. E esses conteúdos, que são muito assemelhados, fizeram com que a indústria caísse na bala comum. A nuvem de livros é uma quebra de paradigma, porque ela permitiu que a Telefônica se apresentasse, né, como a primeira companhia de telefonia móvel do Brasil a disponibilizar para o conjunto da sociedade brasileira conteúdos voltados para a educação, né, e para a disseminação do conhecimento. A um preço absolutamente palatável, porque a nuvem de livros, quando ela é adquirida, ou quando uma instituição pública ou privada de ensino formaliza a sua adesão à nuvem, ela paga R$ 3,00 por aluno mês. Com R$ 3,00, um aluno pode acessar ilimitadamente a nuvem de livros em casa, numa lan house, no ambiente escolar, através de um smartphone, de um tablet qualquer, ou de um desktop, mesmo com uma configuração tímida, tal, porque ela foi desenvolvida a partir de um espectro multiplataforma. Eu vou, em paralelo, então, começar a apresentar, vai entrar na forma de um filme, alguns indicadores da nuvem, porque nós acabamos de lançar a versão 2.0 da nuvem de livros. A nuvem, quando ela foi lançada inicialmente, ela tinha uma proposta original, que foi sendo descaracterizada na medida em que ela começou a absorver novos conteúdos. O nome da nuvem já é um equívoco hoje, porque
o melhor nome, o nome mais apropriado para a nuvem hoje seria a nuvem do conhecimento, porque ela é configuradamente uma biblioteca que traz, além de livros, audiobooks, ela traz entrevistas em áudio com grandes autores, ela traz parte da grade do canal Futura, ela tem clássicos do cinema, né? Então, o professor está em sala de aula falando, por exemplo, sobre uma determinada escola cinematográfica, o expressionismo alemão. Você pode pegar na nuvem de livros um filme do Fritz Lang, do Murnau, para que o professor possa exemplificar isso em sala de aula e mostrar como é que se dava, né, a estética daquela época, onde os cineastas, muitas vezes, para dramatizar algumas cenas, né, pintavam as sombras humanas, tal, para que aquilo pudesse ser dramatizado. Vamos estudar um pouco o realismo soviético. Então, na nuvem tem os filmes do Einstein, né, do Eisenstein. A nuvem ela tem esse frescor, né? Quando os livros vão para a nuvem de livros, né, esse é um dado importante, quer dizer, a telefonia celular no Brasil hoje é a primeira tela, surpreendentemente. As pessoas hoje elas acessam mais o seu telefone móvel do que a tela da televisão. Quer dizer, esse salto é um salto absurdo. Eu me lembro que eu tenho uma pequena casa de campo, onde eu me refugio sempre, e alguém foi nos visitar, possivelmente um amigo da minha filha, e deixaram um filme, e eu estava sozinho à noite, queria ver alguma coisa, e era um filme que falava sobre a aplicação da física quântica na vida das pessoas. Era um filme ruim, mas eu sou um apaixonado por cinema, eu gosto até de filme. E eu me dispus a ver aquele filme, e havia um momento no filme que mostrava uma cena que pretensamente ou pressupostamente teria ocorrido num ponto qualquer da costa norte-americana, no período pré-colonização, onde 28 caravelas espanholas, né, chegam numa pequena baía, elas ficam fundeadas ali durante alguns dias, mas os índios que viviam naquela faixa de litoral, apesar da presença física das caravelas, eles não conseguiam se aperceber da presença delas, nem do ponto de vista imaginário, nem do ponto de vista oftálmico, porque aquilo não fazia parte do universo deles. Até que um pajé, né, que conhecia muito as tábuas das marés e as tábuas dos ventos, ele, todos os dias, ia para um rochedo muito alto e ele ficava olhando para o mar ali, fazendo uma reflexão, e depois do 6º dia ele percebeu que havia umas marolas que aparentemente não podiam estar ali, porque era um dia calmo, o vento era um vento muito suave, era uma brisa muito suave e tal, e depois de olhar fixamente, no 8º dia, ele se deu conta de que as caravelas estavam ali, né? Essa metáfora ela nos ajuda a propor uma pergunta que é o seguinte: nós, né, que participamos dessa cadeia, será que nós já estamos conseguindo, no conjunto dessas transformações que alteram todos os dias profundamente as inter-relações pessoais, será que nós estamos enxergando as caravelas, né? As caravelas estão diante de nós, elas estão fundeadas diante de nós há um tempão, e talvez a gente não consiga se aperceber da existência delas. E o que acontece hoje, em termos do uso do aparelho celular para disseminação de informação, o crescimento e a importância das redes sociais, a capacidade e o poder que as redes sociais conquistaram, tal, isso tem que ser observado de uma maneira muito séria. Nós nos propusemos a fazer isso e descobrimos que talvez a nossa missão seria a de levar livro para quem não tem acesso ao livro, né? Hoje eu sou de uma geração onde, nos anúncios de varejo dos jornais, nos fins de semana, além de produtos de linha branca, oferecia-se um item do mobiliário que era estante de livros. Esse é um item que desapareceu. Não existe mais estante de livros, porque esse novo contingente de brasileiros, esses 60 milhões de brasileiros, né, que compraram um carro, compraram um imóvel, tal, imóveis com metragem média de 65 metros quadrados, cabe tudo, mas não cabe uma estante de livros, né? Mas tem lá um computador, né, que é utilizado para baixar, né, conteúdos que não têm curadoria, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que padece de forma diferente de câncer todos os dias. Ele vai na internet, está com a dor aqui, chega no escritório, eu estou com câncer aqui, é um câncer dificílimo, que eu vou ter que ser tratado, tal, porque ele se deixa levar por essas bobagens, tal. Portanto, a nuvem é um projeto que conquista respeito,
crescentemente. A nuvem é uma plataforma substantiva, ela é contemporânea, ela criou alianças assim, das quais nós nos orgulhamos muito, e uma delas foi com a Libre, que é a Liga das Editoras Brasileiras. A Libre é uma reunião de maquis, é uma reunião de vietnamitas. São editoras pequenas, guerreiras, né, que pelejam diuturnamente, né, em favor de uma crença inabalável, que é a de ofertar conteúdos de qualidade, né, para uma sociedade em transformação. A Libre nos acolheu. A princípio foi muito difícil, porque a mulher do Haroldo, a Joana, né, na primeira reunião que eu tive com ela, ela me olhava como se eu fosse um ET. Né, e foi muito dura comigo, mas depois se deixou convencer, e hoje é uma grande propagadora das virtudes da nuvem. A nuvem tem essa capacidade genial. Se nós sairmos daqui a 10, 15 minutos, e a nuvem ficar aqui, ela se mantém sozinha, né, no conjunto dos seus valores extrínsecos e intrínsecos, porque ela é motivo de orgulho para a gente. Né? Falou-se muito em paixão aqui, no bate-papo que precedeu a essa nossa conversa. Hoje, apesar da mídia brasileira ter sido tomada de um autismo incurável, ela está totalmente desconectada da realidade, né? Ela fala de uma outra dimensão, de uma outra realidade. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, há 58 dias da eleição, a capa deste da semana passada, foi sobre Miami. Isso é inconcebível. Né? Quer dizer, o país está em vésperas de viver, antes do trágico falecimento do Eduardo Campos, né, uma transformação na tradição da República, e a capa de uma das revistas semanais é sobre Miami. E não aconteceu nada em Miami. Miami continua sendo aquela merda. Né? E a Isto então, resolveu fazer isso. Bom, o nosso grupo é um grupo que produz conteúdos educacionais, de entretenimento, né, e conteúdos jornalísticos há 25 anos. O nosso grupo chama-se Grupo Gol. Né? Isso me lembra uma vez que eu fui em Belo Horizonte, um amigo que sabe que eu sou um comilão, falou, olha, eu vou te levar para comer num restaurante fantástico. Eu falei, como é que chama o restaurante? Né? Eu sou muito curioso, não, chama-se Esplêndido. Eu fui almoçar, um restaurante, uma arquitetura linda, a arquitetura de Minas é muito bonita, muito exuberante, e, coincidentemente, o dono do restaurante, um dos donos do restaurante, estava lá, nos recepcionou, sobretudo a esse amigo, que é uma pessoa muito conhecida em Belo Horizonte, e eu, então, cumprimentei o dono, falei, parabéns pelo restaurante. Ele falou, não, mas você gostou, tal, você vai gostar da comida? Eu falei, não, parabéns pela sua cara de pau, de botar o nome de Esplêndido no restaurante, porque o mínimo que eu espero é que a sua comida seja esplêndida. Né? É mais ou menos como o nosso grupo, chama-se Gol, quer dizer, não tem nem opção de marcar gol contra. Né? Então, o que nós fizemos foi o seguinte: se hoje um de nós pegar uma câmera digital e for numa banca de jornais e revistas, que, acreditem, ainda comercializam jornais e revistas, né? E se você documentar e fotografar um indivíduo qualquer, um homem ou uma mulher, né, abrindo a sua bolsa ou tirando um dinheiro da sua carteira para comprar um jornal, e se nós fotografarmos esse ato de consumo, nós estaríamos fotografando um ato político. Alguém, né, que, com seu dinheiro, a questão do value of money, quer dizer, só ele sabe quanto custou aquele dinheiro, ele vai numa banca e escolhe um determinado jornal em detrimento de outros, porque ele respeita aquele jornal, porque ele acha que aquele jornal vê o mundo, vê a cidade, vê o bairro, vê as pessoas de uma maneira com a qual ele concorda. Né? Isso é um ato político. Diferentemente, quando nós fotografamos um homem ou uma mulher que chega numa livraria e compra um livro, nós estamos fotografando um ato de paixão exacerbada. Né? E a gente procurou tentar reproduzir, né, esse gesto, esse ato, no contexto da nuvem. Isso nos custou, por exemplo, o desenvolvimento de um leitor que não é um leitor que você clica e a página passa. É um leitor onde você, né, é o protagonista desse gesto. Você, com o seu dedo, numa tela touchscreen, você recorre à página, reproduzindo o ruído, né, sonoplasticamente, que nós desenvolvemos, de um papel, de um livro, tal, e você faz com a página o que você quer. Nós tivemos o cuidado, né, de oferecer esse tipo de solução. A nuvem vai canibalizar o livro, a cadeia produtiva do livro, o mercado distribuidor do livro, de forma alguma. A nuvem é um novo canal de distribuição. A nuvem de livros é um dinheiro novo, é uma plata fresca que veio para o mercado. Porque ela se posiciona no conjunto dos seus valores,
não cobra dos editores conversão. Se você tem um conteúdo extraordinariamente valioso, que, lamentavelmente, né, ainda está como fundo de catálogo no padrão ortográfico antigo, nós temos um software que faz a conversão e coloca para o novo padrão ortográfico. Todo o custeio, né, da propagação da nuvem, que é muito agressiva, é muito contundente, é feito sobre as nossas expensas. E a remuneração média hoje de um editor, de um pequeno editor na nuvem de livros, né, com 50 conteúdos, 100 conteúdos, 150 conteúdos, 200 conteúdos, 250, 300, não passa de 300, porque a gente não quer que uma editora estabeleça uma presença hegemônica na nuvem de livros. Quem tem mais conteúdos na nuvem, né, tem 300 conteúdos, ninguém vai ocupar um espaço indevido. Né. Ela é muito atrativa. Há editores hoje com 300 conteúdos, né, que, sem gastar um único tostão, porque todo o processo de conversão, de embarque, é feito por nós, ele percebe uma renda anual em torno de R$250 mil. Nós estamos falando de muito dinheiro. Uma pequena editora guerreira, né, que, ao final do mês, com 50, 45, 47 conteúdos, recebe R$ 4.275, isso é muito dinheiro. Né? Então, quando eu falo dessa dimensão da imoralidade, é quando eu vejo algumas plataformas que estão sendo lançadas agora, tendo a disfarçatez de reunir os editores para dizer o seguinte: olha, eu vou vender a plataforma para sistema público escolar. E eu vou dizer que os seus livros estão comigo, porque os seus livros legitimam o meu esforço. Eles avalizam o meu esforço e dão solidez, notoriedade, né, ao que eu estou oferecendo. Mas eu só vou remunerar se o seu livro for acessado. E ele só vai poder ser acessado durante 15 dias. É o exemplo que a Joana deu. Né? Ela está lendo 1000 páginas, a biografia do Hitler, e alguém, no 15º dia, mesmo com a leitura inconclusa, vai lá e tira o livro do ar. Tal. Então, o modelo que nós estamos propondo é um modelo diferente. Já há 2 editoras daqui do Rio Grande, né, que nos lisonjeiam com a sua presença, que é a Não Dublinense, né, que é uma editora pela qual a gente tem muito respeito, e, igualmente, a Besouro Box. Né. Nós, hoje, reunimos cerca de 150 editoras, das mais expressivas, das mais conhecidas, algumas ligadas a grandes grupos multinacionais, outras essencialmente brasileiras, né? E há um movimento hoje de valorização da produção no Brasil. Porto Alegre, Rio Grande do Sul e o Brasil festejam, né, o fato de que a LPM ontem, né, acabou se associando a um grupo brasileiro e passa a fazer parte de um novo time, o que lhe dará mais competitividade, o que lhe dará mais diferenças exclusivas, né, quer dizer, evitando que mais uma companhia de perfil multinacional se instale no país, muitas vezes de uma forma predadora ou descuidada. Então, a nuvem é basicamente isso. Essas imagens que vocês estão vendo, elas se referem a alguns highlights da nuvem que mostram o quanto ela é contemporânea. Né? Você, de repente, pode estar lendo um livro da Lígia Fagundes Telles, e, se você quiser entender um pouco mais a natureza daquela obra, o processo de contextualização daquela obra, você pode ouvir, em paralelo, uma entrevista que ela deu para a jornalista Mona Dorf, que foi exibida no período áureo da Rádio Eldorado, e entender os motivos que a levaram a construir aquela obra. Você pode assistir uma entrevista que ela deu para a Bia Corrêa do Lago, no programa que a Bia tem no canal Futura, que está na Nuvem de Livros. Então, a nuvem tem esse cuidado. Ao longo do processo de desenvolvimento da nuvem, nós fomos surpreendidos com um contato da France Press. A France Press é uma das 3 mais importantes agências de notícias do mundo. E, com o fenecimento da mídia tradicional, há estudos, e eu me refiro a um estudo público da Elsevier. A Elsevier é um dos 3 maiores grupos editoriais do mundo, existe há 425 anos, de origem holandesa. A Elsevier contratou, há 2 anos, uma grande empresa de consultoria multinacional para fazer desenhos de cenários em algumas áreas de atuação, predominantemente o Brasil. E eles fazem um diagnóstico aterrador, afirmando, em tom categórico, que em 2024, 2023, não haverá nenhum jornal físico no Brasil, nenhum jornal atômico, apenas nas plataformas digitais. E complemento dizendo que as revistas talvez tenham um tempo de vida maior, desde que
os editores entendam que as revistas forçosamente vão ter que se transformar em objetos de arte, em objetos de desejo, projetos gráficos extremamente competentes, audaciosos, convidativos, transgressores, tal, para ganhar uma sobrevida maior. Por que a France Press nos procurou? Porque ela sabe que, numa sociedade como a nossa, né, o Brasil hoje, no conjunto das suas contradições, é a sexta mais importante economia do mundo, que ela vai depender fundamentalmente, né, no conjunto da sua receita, do que ela conquistar legitimamente aqui. E ela, então, está muito preocupada em descobrir novos canais de distribuição. E eles nos propuseram, então, o seguinte: por que a gente não encontra uma fórmula, né, de, respeitando esse compromisso de vocês com a pertinência, disponibilizar em tempo real, numa relação marcada pela instantaneidade, né, conteúdos produzidos em 167 países, pela France Press, sob editorias que possam interessar a vocês. Dando um salto, né, hoje é possível, na nuvem de livros, se agora, horário francês, se um quadro do Monet, originalmente do acervo do G. Depaume, que hoje está no Quai d'Orsay, se ele tiver sido roubado, a France Press vai produzir em meia hora uma matéria, vai entrevistar o curador dessa instituição, vai ouvir pessoas, né, especialistas nessa corrente artística, tal, e essa matéria vai sair na nuvem de livros, possivelmente antes dos jornais, nas suas soluções digitais, né, se darem conta disso e difundirem essa informação. Na sequência da France Press, nós fomos procurados pela EFE, que é a maior agência mundial de língua hispânica, que agora faz 75 anos, e a Associated Press também. Então, na editoria de arte e cultura, né, complementarmente, é possível, numa relação marcada pela instantaneidade, no contexto da nuvem de livros, qualquer um de seus usuários, né, poder ter acesso a isso. E aí você já cria um subproduto dentro da nuvem, que é alguma coisa como My Hard News. Eu não quero essa mídia autista que está aí, eu não quero essa mídia parcializada que está aí, né, eu não quero essa... ler ou ter acesso às informações que estão sendo divulgadas, porque me parecem, né, desrespeitosas, me parecem passíveis da minha desconfiança, e eu quero construir o meu universo de leitura. Então, hoje, por exemplo, na nossa plataforma Nuvem do Jornaleiro, eu posso dizer o seguinte: eu quero receber, em tempo real, notícias da editoria de política e economia, em inglês e espanhol, do Azerbaijão, do Quezaquistão, do Egito, da Grécia e da França. E eu vou receber em tempo real isso. Então, o que nós estamos procurando, no contexto dessas duas plataformas, né, ambas paradigmáticas, é criar um novo modelo de disseminação da informação. E, para finalizar, eu queria dizer para vocês o seguinte, que a nuvem ela se posiciona como um efetivo instrumento de democratização do conhecimento, porque, por um preço médio mensal inferior a de uma tubaína, né, a gente permite que brasileiros que não têm o hábito de leitura regular possam ter acesso a uma biblioteca respeitável, né, consistente, né, e que reúne o melhor da literatura. Obrigado por vocês me ouvirem. Né, e... Roberto, a gente vai abrir para perguntas agora. Já que tu falou em democratização, uma das coisas que eu acho mais fascinante, eu falo com a experiência de quem já tem, né, eu como editor tenho todos os nossos livros que estão em digital, fazem parte do acervo da nuvem de livros, e uma das coisas que eu acho mais fascinante desse modelo, em termos de democratização, não é o tipo de democratização que propõe o self-publishing, que eu concordo contigo, né, que é um tipo de democratização sem cuidado, né? Mas um tipo de democratização que é o seguinte: a pessoa já pagou pelo conteúdo. A chance que ela tem de sair dos sempre os mesmos, que fazem a lista dos mais vendidos, mais distribuídos nas livrarias físicas e mais tudo que a gente sabe, e descobrir uma coisa nova é muito maior, porque a gente sabe que o preço da mudança, se eu lancei um livro, né, digamos, de um autor novo que ninguém conhece, o livro é muito bom, mas ninguém sabe disso, é mais difícil a pessoa ir numa livraria física pagar R$35 por esse livro, enquanto que se ela já assinou o pacote da nuvem de livros, já é assinante, ela pode sim chegar lá e descobrir uma coisa maravilhosa, que é o que eu acho que está acontecendo, tanto que eu vejo que muitos dos nossos livros que
não tem venda significativa do livro físico, eles têm acessos na nuvem de livro, ou seja, está despertando a curiosidade e o preço da curiosidade no modelo desses, ele é menor porque ele já assinou, então ele provavelmente se permite mais conhecer coisas novas. O que tu acha disso, né, dessa função de democratização e será que isso está sendo vista de alguma forma como uma ameaça para quem está em cima, para quem tem o conteúdo hegemônico, digamos assim, enfim, dos livros mais vendidos, etc., porque isso tende a emparelhar um pouco o conteúdo, ao contrário do que a gente vê, que a distância dos mais vendidos representam, sei lá quanto % de mercado, um número altíssimo, certo, nos livros impressos. Como é que tu vê isso no modelo de vocês? Na verdade, o que a nuvem propõe também é uma cauda longa, né? Isso se dá muito no cinema, né? O filme é lançado, depois tem blockbuster, e aí, por fim, vai TV a cabo, coisas assim. Então. A vida útil de um livro na livraria, apesar dos esforços dos livreiros, né, é muito efêmera, né? Uhum. Um livro fica 15 dias na promoção, nas vitrines, depois ele vai para o espaço, né, que lhe cabe na livraria, e ele se perde, né, nessa quantidade avassaladora que foi mencionada aqui, de uma rede trabalhar com 500 mil de livros, coisa assim, para 7 pontos de venda, você tem alguma coisa como 80 mil livros por ponto de venda, né? Então, o processo envolve um garimpo muito cuidadoso, tal. Daí essa preocupação que os livreiros têm, sobretudo os livreiros dos grandes centros, de criar o que eles denominou aqui de uma ambiance, né? É você se sentir em casa, é você se sentir numa arquitetura que te acolhe, que te protege, que seja contemporânea, com indicadores, né, de uma estética variada, ampla, mas respeitosa, tal, exatamente para que essa relação se dê. Há bibliotecários aqui, nós temos 8 deles trabalhando na nuvem de livros, e nós investimos muito na constituição de uma estrutura de metadados que a gente percebe que tem sido muito negligenciada nesses portais, né? Eu tenho um amigo que é ácido, que costuma dizer o seguinte: se você conseguir comprar um livro em algumas dessas plataformas digitais, né, que te impõem uma série de caminhos muito tortuosos, tal, você não precisa nem de pagar o livro, né, porque é tão difícil para você comprar que eles te dão o livro, né? É uma forma que eles... Então, o que a nuvem permite hoje é você achar um livro por assunto, por nome do autor, por sobrenome do autor, por tema, por editora, por selo editorial. A gente investiu muito nisso, né? Então, a relação da nuvem de livros com o usuário ela é muito friendly, ela é muito convidativa, ela é muito amigável, ela é muito receptiva. E agora, nessa versão 2.0, né, ela ganhou um caráter mais lógico, mais racional. Então, é muito fácil, né? Você... Lígia Fagundes Telles. Então, tem tais livros da Lígia, tem tais entrevistas que ela deu em áudio, tem tais entrevistas que ela deu em vídeo, tem entrevistas que ela compartilhou, né, com outro autor, e isso dá uma visão holística, né, para o leitor. Quer dizer, por que esse livro foi desenvolvido? Em que época? Quais foram os vetores que fizeram com que ela desenvolvesse essa obra naquele período, naquele momento da vida dela, né? Uma vez, uma grande amiga da Lígia falou com ela: Lígia, você ri demais, né? Você, o tempo todo, você ri. Ela falou: mas eu sou assim. Como é que você quer que os homens nos respeitem, você rindo desse jeito, né? Então, isso está lá, né? Evidentemente que ela estava se referindo aos homens misóginos, né? Não aos homens normais, né? Como o nosso livreiro aqui da Livraria da Vila. Tal. Gente, se vocês me deixassem, eu falaria da nuvem assim o tempo todo. Porque imagina, eu era publicitário e eu tinha uma grande conta, que era a conta da Brahma. A minha agência foi detentora de uma grande parcela da conta da Brahma. E, de vez em quando, nós errávamos, assim, fragorosamente, e fazíamos filmes muito ruins. Eu me lembro de uma vez que a minha filha, a neuropsiquiatra, né, o que deve justificar a opção profissional dela, entrou lá em casa, eu estava vendo televisão e estava passando um filme da Brahma, ela falou assim: papai, esse filme é seu, né? Eu falei: não, que isso, minha filha, você acha que eu vou fazer uma merda dessa e tal? E menti, né? E hoje a minha neta, né, me pergunta da nuvem e eu, assim, de maneira muito assertiva, digo que eu sou, né, um tímido colaborador desse projeto. A minha neta me ouve falando desse device e fala: pô, você está muito moderno, qualquer dia você está fumando, tal, porque
Quem diria que aos 64 anos eu ia estar falando disso aqui, né, que era algo... A primeira reunião que eu participei, há 5 anos, quando começaram a falar nisso, eu achei que estava se falando assírio. Eu cheguei em casa e falei, eu participei de uma reunião agora onde todos falaram caldeu. Eu não entendi nada, nada. E eu me acho uma pessoa razoavelmente bem formada, eu sou uma pessoa intelectualmente inquieta, né, eu gosto de ler e tal. Assim, como nada, nada. Eles falaram em Android, eles falaram em iOS, eles falaram em Pub 3, eles falaram... Eu não entendia nada, né? Quer dizer, eu não consegui entender nada de lá para cá, mas eu dissimulo muito bem, né? Vocês estão vendo que eu... Então, eu estou aberto para quaisquer perguntas. Tá? As perguntas estão aqui. Vamos lá. Alguém, né, passou essa pergunta que diz o seguinte: há algum projeto que você destaque entre os livros da nuvem que explore estratégias narrativas diferentes dos livros impressos? Eu acho que sim. A Feira de Bolonha, né, você que comercializa literatura infantil, é a mais conceituada feira mundial de literatura infantil, né? E tem uma editora brasileira muito combativa, que está conosco, que participa da Libre, que é a Cálice. E a Cálice tem conteúdos sensacionais, multimídia, né, que criam uma metalinguagem, né, a partir de um conteúdo físico, convencional, digamos. Existem conteúdos de uma editora espanhola, 30% do nosso acervo é em língua espanhola. Nós nos conveniamos com a Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, cujo curador é o Mário Vargas Llosa. A Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, ela se mantém em regime de mecenato pelo Botim, que é o presidente do Santander, que, por veleidade intelectual, mantém a biblioteca, que é extraordinariamente competente, e nós temos parte do acervo dessa biblioteca, além de termos conteúdos de 19 importantes editoras espanholas, o que justifica, inclusive, a nossa decisão determinada de ir para a Espanha, né, e submeter ao conjunto daquela sociedade a nossa plataforma. Então, já há exemplos vivos. A nuvem tem, além disso, algumas preciosidades, né? Nós somos, por exemplo, a única plataforma digital que tem a obra completa do Nelson Rodrigues, que até dias, né, por conta de um imbróglio familiar, estava aprisionada, né, sem que ela pudesse ser disseminada pela sua editora, que é a Ediouro. Nós temos hoje a obra inteira do Monteiro Lobato, infantil e adulta, né, a obra completa do Mário de Andrade, todos os contemporâneos brasileiros estão lá. Quando a Granta veio para o Brasil, trazida pela Objetiva, né, isso há 3 anos, e eles fizeram aquela edição comemorativa, exercitando uma série de critérios para definir, na opinião dos editores da publicação, quais eram os novos valores da literatura brasileira, identificou 30 deles, 17 deles estão na nuvem, né? Esses exemplos que vocês viram aqui agora, né, são exemplos emblemáticos. Quer dizer, os finalistas do Prêmio Portugal Telecom, que é uma premiação respeitável, estão na nuvem de livros. 82%, para o bem ou para o mal, né, dos autores que compuseram a comitiva oficial do Brasil em Frankfurt, na época, por força de decisão da Fundação Biblioteca Nacional, estão na nuvem de livros. Não há um certame literário relevante ou importante, ou uma feira, né, brasileira, cujos autores ou cujos protagonistas não estejam na nuvem de livros. Então, a nuvem, ela é uma biblioteca parruda, ela é uma biblioteca que respeita, né, esse leitor que a gente está perseguindo. E você ter, num país como o nosso, onde só a elite lê, 1.500.000 pessoas que, da base da Telefônica, que estavam consumindo porcaria, né, quebrarem uma métrica mensal de tirar parte dos R$19 que, costumeiramente, eles gastavam, né, para comprar bobagem, e, de repente, migrar para um negócio como o nosso, isso é louvabilé. Eu acho que a gente está dando uma contribuição para mudar isso, né? Então, vencidas as reações iniciais, vencido o descrédito inicial, né, hoje nós temos, certamente, o conjunto das melhores e das mais respeitadas editoras na nuvem de livros, né, gerando uma receita que é uma receita que tem dado uma contribuição efetiva. Eu tenho depoimentos de editores que ligam para a gente dizendo o seguinte: olha, nos últimos 3 meses, o que salvou a gente foi a remuneração da nuvem de livros, porque nós vivemos um momento de sazonalidade,
nós tivemos um aperto, as vendas foram contingenciadas, nós não lançamos obras novas, tal, e isso passa a ter uma expressividade, né? Então, esses exemplos que eu dei aqui são exemplos factíveis, são exemplos reais. Eu só não os nominei, porque seria, né, quebra de um compromisso de confidencialidade, mas o conjunto de editoras, tendo essas participações que eu simulei aqui, 50 conteúdos, arredondadamente 100, 150, tem religiosamente, e terão mais, né? Evidentemente que no começo não foi assim. No começo tinha editor que me ligava dizendo o seguinte: você está de sacanagem, né? Uma nota aqui para R$ 74,02 tal. Mas eu disse isso no começo: vai ser difícil, vai ser penoso, nós vamos vencer essa guerra. Então, a nuvem está aí, fruto de um esforço danado, né? A gente acredita nisso, a gente acredita no poder transformador dela. E eu exorto vocês, editores do Sul, né, da Catalunha brasileira, né, a aderirem à Nuvem de Livros, né? A gente está chegando no final, Roberto, e tem muitas perguntas aqui que falam sobre como é que querem saber um pouco mais do funcionamento, do ponto de vista técnico, assim, né? Se o editor tem acesso estatístico, né, aos livros, quantos livros foram lidos, se foram lidos inteiramente, de onde é que sai esse leitor que está lendo geograficamente, digamos assim, como é que funciona para o editor a parcela que ele recebe, como é que a gente faz para saber no detalhe, tecnicamente, como é que funciona isso? Deixa eu explicar rapidamente. Os organizadores desse seminário devem estar monumentalmente arrependidos de terem me chamado, porque eu falo muito, né? Então, eu vou tentar ser o mais conciso possível. O processo de adesão é muito simples, é um contrato, né? Um contrato muito bem elaborado, fruto desse pacto que a gente fez com o mercado, que é representativo, porque hoje nós temos grandes editores, e muitos deles. O processo de embarque é simplérrimo. O mesmo PDF que é utilizado costumeiramente para mandar para a gráfica, ele vai para a gente através de um FTP. A conversão se dá em segundos. Se um de vocês mandar um conteúdo teste agora, daqui a 1 minuto, eu devolvo no template da nuvem com o leitor. A conversão não é cobrada. Repito, se estiver fora do padrão, a gente converte para o padrão. Isso é feito automaticamente. Num prazo médio de 3 dias, todos os conteúdos são embarcados. Há uma dinâmica de embarque que ocorrem embarques terças e quintas-feiras. Logo que é formalizado o ato de adesão, a gente propaga isso em várias mídias, né? A nossa base de usuários é impactada por isso. Nós temos, não um acordo, mas uma linha fluida de relacionamento com essas agências de notícias que eu mencionei, e elas próprias, de maneira espontânea e natural, se encarregam de noticiar permanentemente o que está acontecendo com a nuvem e propagando a ideia da nuvem, porque é importante para eles essa relação. Por exemplo, nós conhecemos a Orange porque a France Press nos apresentou aos diretores da Orange em Paris, ao Lacombe, que é uma figura icônica da internet na Europa. Ele se encantou com a nuvem e nós só continuamos e concretizamos esse processo, porque partiu da France Press a iniciativa de nos apresentar, tentando nos ajudar a fazer com que a nuvem ocupasse debitamente espaço fora. Então, é muito simples. O Antônio Torres, que é o nosso curador de literatura, toda semana ele se debruça sobre 2 obras e faz uma resenha muito aprofundada e muito respeitosa. E isso, de certa forma, legitima a obra, porque ele coloca o peso, né, do nome dele, do respeito que ele conquistou em vários ambientes, a favor de uma determinada obra. Tal. Essa semana mesmo a gente fez uma resenha de um livro do Dublinense. Fugindo desse calendário idiota do comércio, um calendário promocional que trata de questões candentes, questões nevrálgicas. Então, a discussão das biografias autorizadas, não autorizadas. Então, naquela semana, a gente trabalha as biografias com resenhas que, basicamente, são construídas a partir das informações de indexação e catalogação das editoras. É muito fácil, é muito rápido, é muito sistêmico. Quer dizer, a gente conseguiu criar isso. Então, quero aderir à Nuvem de Livros, né? Tem um contrato. O contrato é coercitivo? Não pode. Não. O contrato, olha, eu não quero trabalhar em regime de exclusividade, que é uma norma nossa. Tal. Ok, eu quero estar em outras plataformas, sem problema. Eu não quero um contrato de 10 anos, quero um contrato de 3, porque eu tenho problema com os autores. Eu quero receber relatório gerencial e financeiro. Tem. Quantas vezes esse livro foi acessado? Dentro da Nuvem de Livros tem uma pequena rede social,
que permite, no âmbito escolar, o professor individualizar a relação com o aluno. Quando o aluno entra com a matrícula escolar dele, www.nuvedelivros.com.br, matrícula X. Os nossos sistemas sabem que o aluno José Luiz Antunes Filho, matriculado na escola Mahatma Gandhi, numa região de exclusão aqui de Porto Alegre, acabou de entrar. Na mensageria dele vai aparecer lá um glowzinho. Opa, tem uma mensagem do meu professor para mim. Só o professor e só ele pode entrar. Ninguém mais pode entrar. Aquilo é um ambiente privado. Aí está lá o professor. Você está com uma nítida deficiência em biologia, mitocôndrias. Acesse a teleaula do telecurso que está na nuvem de livros que vai te ajudar. Tal, né? Então, essa relação recíproca acontece dentro da nuvem de livros. A nuvem tem esse cuidado, tem esse zelo, esse rigor. Tal. Repito, se vocês deixarem, eu vou vender a nuvem aqui o tempo todo. Tá.